Salve improváveis, tudo certo com vocês? ETFs de Bitcoin voltando a comprar, Michael Saylor enchendo o carrinho mais uma vez, uma linha de tendência de baixa sendo rompida nas principais altcoins abaixo do top 10 de mercado e muito mais notícias que a gente vai ver no vídeo de hoje no review semanal. E o mais importante, né, que é o que tá aqui na nossa capa e na nossa thumb, que é Trump querendo os 600 mil Bitcoins que Maduro tem. E aí, será que essa história de que o Trump tá querendo petróleo da Venezuela não é só uma cortina de fumaça para algo muito maior? Segundo alguns especialistas aí, né, que o Maduro teria mais de 600 mil bitcoins em custódia, que foi uma troca que eles fizeram por um ouro que eles venderam lá atrás, ainda quando o Bitcoin estava na faixa dos 3 a 10 mil dólares. Então é isso que a gente vai ver no nosso review semanal das principais notícias do mercado dessa semana. Então, se quer entender tudo sobre o que a gente vai passar aqui, uma palhinha de todas as notícias aí que a gente vai passar, fica comigo até o final do vídeo, que a gente vai entender tudo de principal que aconteceu aí nessa última semana, tá certo? Então começamos aqui, né, galera, com o gráfico principal aqui, né, onde mostra que novamente os ETFs, né, principalmente o IBIT, que é o ETF da BlackRock, ele está voltando a comprar aqui, né, a gente veio de uns períodos bem complicados aqui, né, onde eles estavam vendendo em massa, né, então a gente pode ver aqui que fazia um bom tempo que eles não faziam compras tão grandes como eles estão fazendo agora, né, a gente vai ver mais para frente ali também um outro dado que vai mostrar justamente também isso, né, sobre a acumulação das baleias. Seguindo, a gente vem então aqui para Bitmain, né, que hoje é uma das maiores detentoras aí de Ethereum que a gente tem, onde eles têm mais de 4,11 milhões de Ethereum, que é hoje 3,41% de toda a oferta circulante da criptomoeda. Beleza? Então aqui a gente vem novamente, né, falando sobre as compras do Michael Saylor, onde ele comprou novamente, né, mais 673.783 bitcoins, um valor total aí de mais de 2,25 bilhões de dólares, né? Então, o homem não tá para brincadeira, né? O preço do Bitcoin aí a praticamente 90 mil dólares aí, e ele acumulando aqui mais 2 milhões, 2 bi,25, né, de dólar aqui para suas reservas de Bitcoin aí da Strategy. Seguindo, então a gente vem aqui para o quê? Balanço do Fed, né? Então, como a gente vinha aqui vendo, né, desde aqui do mês 1, né, de 2025, a gente viu que a partir, né, do início do ano, a gente começou a ter esse balanço sendo reduzido, né, que justamente foi o que a gente viu no mercado, onde a gente viu as principais criptomoedas derretendo, né? Uma das únicas que conseguiu se manter bem aí foi o Bitcoin, né? Conseguiu se manter aí na casa dos 70 a 126 mil dólares, que foi o topo histórico, né, que foi em outubro do ano passado. E aqui a gente viu o quê? A gente viu essa drenagem, né? Essa drenagem de liquidez aqui sendo feita pelo Banco Central, né, pelo Fed. E agora o que a gente está vendo nesse início do ano aqui? A gente está vendo essa injeção de liquidez aqui, onde eles já fizeram várias compras, né, overnight, onde já injetaram mais de 45 bilhões de dólares na economia por baixo dos panos. Então, por mais que eles não vieram ainda a público falar, né, sobre o QE e tudo mais, né, eles só deram ali por finalizado, né, o QT, eles estavam tirando essa liquidez do mercado, isso terminou no dia 1º de dezembro, né, do ano passado, e o que tudo indica agora é que essa liquidez ela vai começar a voltar para o mercado, seja com os cortes da taxa de juros, né, seja com essa impressão em massa aqui de dólares, que é o que a gente já tá vendo, só que eles estão fazendo isso por debaixo dos panos e pouca gente tá percebendo, beleza? Seguindo, aqui então uma outra notícia relevante, né, que a Jup, ela lançou o Jup USD, né, que é a sua própria stablecoin, então ela lançou ali na rede da Solana, né, e uma parceria com a Ethena White Label, né, então ela já está disponível aí na própria DEX da Jupiter, né, na Jupiter Exchange ali, e aí já está disponível para quem quiser utilizar, poder já utilizar então a stablecoin, né, da Jupiter em parceria aqui com a Ethena. Uma importante notícia também dessa semana. E aqui a gente vai ver então, né, a notícia sobre o PMI, que é um dos principais indicadores lá do mercado americano, né? Ele veio aqui, né, a 47,9%, né, atingiu essa mínima de 47,9 e as expectativas que se tinha para o PMI era de 48,4. Então, isso mostra, né, que ainda teremos uma tendência de queda, né, que a economia ela ainda está sentindo dificuldade. Por que que isso não é bom? Porque automaticamente isso mostra, né, que os ativos de risco, eles não vão performar tão bem. Por mais que isso aqui possa mostrar pra gente que a gente possa ter um corte de juros, né, por causa desse enfraquecimento aqui que a gente tá vendo, isso prejudica a longo prazo as criptomoedas, porque o mercado fraco não é ideal, né, então a gente precisaria do quê? A gente precisaria aí do ISM, né, acima pelo menos de 50, então hoje a gente tá aqui com 47,9, o ideal é que ele ficasse acima de 50 para que a gente pudesse ter um momento aí de alta, né, mais explosivo, tanto no Bitcoin como nas criptomoedas e qualquer ativo de risco, na verdade, tá? Então, de certa forma, é bom, porque a gente pode ver um corte de juros que talvez a gente não veria agora na próxima reunião, mas, né, isso não é tão bom no longo prazo, porque a gente precisaria aqui, né, que ele ficasse acima de 50 para que a gente tivesse mais estabilidade em todo o mercado econômico aí dos Estados Unidos. Então a gente vem para o gráfico aqui do quê?
das cripto, né, das criptomoedas, excluindo o top 10, né, que é bem famoso o gráfico aqui da Otters, né. Então, o que está acontecendo aqui? A gente está vendo uma linha de tendência de baixa que acabou de ser rompida. Então, essa linha, ela vinha aqui, né, desde outubro ali, quando a gente teve basicamente, né, o topo histórico do Bitcoin, e ela veio, né, nessa tendência de baixa até agora. Então, aqui a gente está vendo rompimento dessa linha de tendência de baixa, o que pode, né, ocasionar aí nos próximos semanas, meses aí, né, talvez numa recuperação das criptomoedas abaixo aí do nosso top 10, que elas estão começando a respirar agora, e como vocês podem ver aqui embaixo também, né, no gráfico do volume, o volume, ele tá voltando, né, ele tava bem baixo aqui, né, ele tava negativo aqui em alguns momentos, e agora o volume, ele tá começando a ficar positivo novamente, tá começando a ter um maior número de volume aqui também, entrando aqui no gráfico das criptomoedas, né, abaixo do nosso top 10, beleza? Seguindo, então outro gráfico que a gente tem aqui é do quê? Novamente, o gráfico das baleias do Bitcoin, né? Então, o que mostra aqui, ó, novas baleias. Mostra que a gente tá tendo novas baleias comprando, e bastante, né, como a gente tá vendo no gráfico aqui, nessas zonas de preço que a gente tem nesse momento. Então, a gente já viu lá no início do nosso vídeo os ETFs, né, aqui comprando novamente, né, principalmente o IBIT, né, que é o gráfico, o ETF da BlackRock, e agora a gente está vendo aí novamente, né, um gráfico aqui que mostra as baleias, né, novas do mercado, que também estão comprando bastante aqui nesse momento do mercado que a gente está passando agora, beleza? Seguindo, Ledger sofre novo vazamento de dados, né, incluindo nome, e-mail, endereço e telefone de clientes. Mais uma vez, a senhorita Ledger, né, com esse problema de vazamento de dados. Não é a primeira vez que acontece, né, acredito que não vai ser a última também. A Ledger já teve problemas com isso, de vazamento de dados e tudo mais, né. Inclusive, eu já não uso mais a Ledger há algum tempo, né. Eu gosto pessoalmente da própria carteira da OneKey, inclusive se você ainda não tem uma carteira cripto ou tá pensando em trocar, tem um link aqui na descrição, tá, onde a gente tem o link lá diretamente do próprio site, né, da OneKey, onde você pode ir lá e comprar sua carteira cripto lá. E por que que eu gosto da OneKey? A OneKey, ela tem código fonte aberto, né, ela tem chips de segurança muito bem conceituados do mercado, e até hoje ela não sofreu nenhum tipo de vazamento, como já aconteceu com a Ledger aqui várias vezes. E outro problema também da Ledger, né, é que justamente o código fonte da Ledger, ele também é fechado, ele não é aberto como o da Trezor e da OneKey. Então, é uma coisa que para mim não agrada, né? A Ledger foi uma das primeiras carteiras aí de cripto que eu comprei lá atrás, né, quando eu comecei a investir em cripto e tudo mais, não conhecia muito bem as carteiras ainda, né? Tava iniciando no meio, e aí a gente vai por aquilo que, né, os influenciadores falam e tudo mais, né? As mais, vamos dizer assim, conhecidas do mercado. Eu acabei optando por a Ledger naquele momento, depois eu acabei substituindo aí por Trezor, né, OneKey, porque para mim a Ledger, né, justamente por esses fatores aqui de vazamento de dados, justamente por esse fator também, né, da questão de não ter um código fonte aberto, né, que é muito importante, isso ajuda muito, caso, né, as pessoas quiserem conferir tudo que tá acontecendo ali, tu tem um código fonte aberto, ele te passa muito mais confiança do que um código fonte fechado, onde somente o pessoal da Ledger, né, tem acesso. Então, eu confio muito mais, por exemplo, numa Trezor, numa própria OneKey, justamente por causa de tudo isso que a gente acabou comentando aqui. Então, mais uma vez a Ledger aqui, né, com um novo vazamento de dados, e cara, isso é muito problemático, né, porque o hacker, ele saber teu nome, teu e-mail, teu endereço e o telefone, cara, dos clientes ali, né, cara, é muito complicado, justamente no meio que a gente tá, né, cara? Criptomoedas é uma coisa muito complicada, porque caiu nas mãos erradas esse tipo de dados aqui, cara, isso aqui pode dar muito problema para quem teve esses dados aqui explorados, né? Que a pessoa, né, um bandido que seja ali, um sequestrador, alguém, ele vai poder saber onde tu mora, ele vai saber o teu nome, ele vai ter teu e-mail, vai ter teu telefone, cara. Isso aqui é muito complicado. Então, mais uma vez a Ledger aí deixando a desejar. A gente vai então para esse gráfico aqui, né, que ele faz um comparativo do preço do Bitcoin, juntamente com o quê? Com o Fear and Greed, né, que é o quê? O indicador, né, de medo e ganância do mercado. E é onde que a gente tá hoje? A gente tá aqui, né, nessa faixa aqui de 30 pontos. Então, para ser, né, topos de mercado aqui, né, para ser bull market, como a gente já viu, né, como todo mundo fala que a gente tá, né, a gente tá em níveis aqui muito abaixo do que a gente deveria estar. A gente só viu níveis abaixo disso, né, aqui na casa dos 20, que foi ali no próprio bear market, né, de 2022. Então, se a gente pegar aqui, ó, mais longe, a gente vai ver que nem aqui em 18, né, quando a gente teve outro bear market bem, teve um inverno cripto aqui, né, bem rigoroso também, a gente não chegou nessas fases, né, nesses percentuais que a gente tá chegando agora aqui, batendo aí na casa dos 30 pontos, né? Então, cara, muito, né, muito estranho, a gente tá em pleno bull market aí e tá vendo esse indicador de medo e ganância aí batendo aqui nessa casa dos 30 pontos. Isso é uma média, tá, dos últimos 100 dias. A gente já chegou a ver nesse próprio ciclo aqui de alta o indicador de medo e ganância batendo em 9, coisa que não tinha acontecido nem no último bear market em 2022. Então, tá muito atípico, né, como a gente já comentou em várias outras oportunidades, né, em vídeos aqui, esse ciclo. Então, vamos ficar de olho bem aberto aí, porque muitas vezes tudo aquilo que a gente está pensando sobre o ciclo, ele pode
se desenrolar muito diferente, né? Aquela história de, 2026 vai ser um ano de bear, por causa dos ciclos de 4 anos e tudo mais, aquela coisa toda, a gente já tá vendo que tá indo por água abaixo, né? Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui falando muito sobre isso, né? Do fim do ciclo de 4 anos e por que eu acredito que não vai mais se perpetuar, né? Essa questão do ciclo de 4 anos aí, falando em datas, né? Então, acredito que é isso que a gente vai viver agora em 2026. A gente vai ter novas altas, a gente vai ter liquidez entrando, como a gente já mostrou aqui também nos dados anteriores, né? O Fed aumentando o balanço, possíveis cortes de juros. A gente já teve também um dos integrantes do Fed, inclusive, né? Era uma notícia que eu acabei lendo e acabei esquecendo de trazer aqui, mas acabei de lembrar, né? Que o próprio integrante do Fed, ele diz que possivelmente teremos 100 pontos base cortados em 2026. Então, se fossem 25 pontos base, né, por reunião, seriam pelo menos 4 cortes. Caso eles quiserem cortar 50, 25, 25 ou talvez 2 de 50, enfim, né, também pode mudar essa questão. Mas ele disse, né, inclusive, que ele vê pelo menos 100 pontos base de corte. Isso vai muito de como as coisas vão decorrer no passar do tempo aqui, como vai também decorrer as próximas reuniões, né? Pra gente ver o que tende a vir a acontecer aí também, beleza? Seguindo, outra coisa importante, gráfico da CME, né? Bitcoin, gráfico de futuros da CME. A gente já viu isso aqui várias outras vezes, né? Sempre que acontece isso eu trago aqui para vocês e todas as vezes que eu trouxe, o gráfico voltou para fechar esses gaps que ficam abertos. Então aqui a gente teve 2 gaps que ficaram abertos no gráfico de futuros da CME, tá? Um aqui embaixo, na região aqui dos, se eu não me engano, é 88. Isso aí, 88.400, mais ou menos, que ficou aberto aqui esse gap, e depois a gente teve um outro aqui na região dos 90 a 91 mil dólares aqui também. Então a gente tem 2 gaps abertos aqui no gráfico de futuros, e o que tende a acontecer? Geralmente a gente volta para fechar esses gaps que eles ficam abertos. Não tem um prazo específico, né, para que isso aconteça, mas geralmente é o que acontece. Então, não se assustem se caso o preço do Bitcoin daqui a pouquinho ele voltar aqui para casa dos 88 mil dólares, até um pouquinho abaixo, justamente para quê? Para fazer esse fechamento dos gaps. E o que a gente tende a ver depois que vem fechar esse gap? Geralmente vem fechar o gap e depois ele dá continuidade na alta aqui, beleza? Então não se assustem se caso o preço do Bitcoin ele volte nos próximos dias, aí semanas, a 88 mil dólares, justamente porque ele vai vir aqui buscar esse fechamento dos gráficos de futuros aqui da CME, onde ficaram abertos aqui na faixa dos 90, 91 mil dólares, e aqui embaixo na faixa aí dos 88 mil dólares também. Beleza? Daily Transactions e endereços ativos, né? Isso aqui é da rede Ethereum. Então a gente pode ver que aumentou e muito, tá? Aqui a questão das transações e endereços ativos aqui na própria rede Ethereum. Está mostrando que o pessoal está tendo mais interesse aqui na rede. Muita gente que tinha saído tá voltando a transacionar, tá? Com seus endereços ativos novamente. Então isso é bom para o mercado como um todo, porque mostra o interesse dessas pessoas que tinham saído, né? Ou que por algum motivo não estavam mais transacionando, né? Não estavam com seus endereços ativos aqui na rede Ethereum também. A gente sabe, a rede Ethereum é a principal rede que a gente tem em todo o mercado. Então ela costuma ditar também, né, o ritmo das demais. Então, quando a gente vê as coisas engrenando aqui, né, na rede Ethereum, o volume aumentando, transações aumentando, endereços ativos aumentando, isso mostra que possivelmente as demais redes também, logo ali na sequência, né, elas tendem a ter também um aumento aqui de transações, de atividades, né, nas outras redes também. E aqui a gente tem então a questão do top net flows, né, que é a entrada ou saída, né, de grana nas próprias redes. Então a gente vê que a Ethereum liderando, né, Ethereum aqui foi a que mais teve entrada, né, de valores aqui nos últimos dias, né, Hyperliquid vem na sequência, depois a gente tem a rede da Sonic, né, também, depois o World Chain, né, que é a rede lá da WorldCoin, né, depois a gente tem Solana, Starknet, EdgeX, Inc, e aí depois a gente começa a ver as que tiveram mais saídas aqui. Então a Injective, né, a ZK-Sync, a Avalanche e tal, e a que mais teve em outflows foi a própria Arbitrum. Então ela teve o maior número aqui de saída, né, mais de 4 bilhões de dólares aí que saíram da rede Arbitrum e migraram para outras redes, muitas vezes aqui para Hyperliquid, né, para a própria Ethereum e tudo mais. Beleza? Seguindo. Outra notícia importante, tá? Morgan Stanley fazendo pedido de ETF de Bitcoin, eles que têm mais de 1,3 trilhão de dólares em custódia, né? Então, bem importante, bem relevante, né? Vários meios falando sobre isso também. No dia de hoje, né? Acabou saindo aqui esse pedido da Morgan Stanley de ETF de Bitcoin, e isso é muito relevante para o mercado, justamente por quê? Porque eles têm um alto valor em custódia, né? Como eu falei aqui, mais de 1,3 trilhões de dólares que eles fazem custódia. Então, se uma parte desse dinheiro começar a migrar aqui para os ETFs de Bitcoin, a gente tende a ver um grande volume, né, de dinheiro entrando aqui também nos ETFs de Bitcoin, né, fazendo com que possivelmente ele tenha uma boa valorização a partir disso também. A gente vem então para aquele canal, né, que a gente tinha desenhado. Eu já desenhei esse canal aqui em vários outros vídeos, inclusive se tu não viu, né, acompanha os últimos vídeos que eu fiz aí da análise, que eu mostrei esse canal aqui, que é o quê? É um canal que ele vem desde 2022, né, do bear market, e ele vinha sendo respeitado, né, em todo esse bull aqui.
e ele tinha feito o quê? Ele tinha sido rompido aqui, né, para a parte de baixo, e aqui era onde começava a nos preocupar. Por quê? Porque esse canal ele vinha, né, como a gente falou, desde lá atrás de 2022, e o preço vinha se mantendo aqui dentro desse canal. Se eu não me engano, ele estava aqui na faixa dos 93 mil dólares mais ou menos, tá? Que era o que tava. E o que que tá acontecendo agora? A gente tá voltando aqui, né, para retestar essa resistência que se tornou aqui, no caso, né, do canal principal. Então vamos ficar de olho aqui nos próximos dias para ver o que que vai acontecer aqui. Se o Bitcoin ele vai ter força suficiente para romper aqui essa resistência que agora se tornou aqui do canal e ele voltar aqui para dentro do nosso canal aqui, era o que, né, se manteve desde o último bear market aqui, ou se ele não vai ter força suficiente, ele vai vir aqui, vai retestar aqui o canal e vai continuar desabando. Então vamos ficar de olho nisso aí, que é uma coisa bem importante da gente olhar, porque é um canal, né, de grande relevância pra gente, por quê? Porque ele veio se mantendo aí por, né, vários meses, né, desde o ano de 2022, quando a gente sai do bear market, começa a entrar no bull market, ele veio se mantendo aqui, e aí agora a gente tá nesse ponto aqui de inflexão, né, bem importante para saber se o preço ele tende a voltar aqui para tentar renovar novas máximas históricas, ou se realmente ele vai tentar romper, não vai conseguir, vai ser rejeitado aqui e vai voltar a cair aqui, beleza? E para finalizar então o nosso vídeo, né, como a gente já tinha falado lá no início, como a gente já deixou na capa, deixei esse assunto aqui pro final do vídeo, né, para quem ficou aqui comigo até o final, deixa o likezinho aí se tu não deixou, compartilha com aquele teu amigo que quer ficar por dentro de todas as principais notícias da semana do mercado cripto e dá uma conferida se tu tá com o sininho ativado aqui, porque toda segunda, quarta e sexta a gente passa aqui com esse tipo de vídeo informativo sobre notícias, né, sobre o que aconteceu no mercado. A gente traz sempre alguma coisa, né, de airdrops para farmar também, porque essa época aqui que ninguém quer falar de cripto, que ninguém tá querendo ouvir falar de criptomoedas, de airdrops e tudo mais, é nessa hora que a gente planta para depois, quando tá todo mundo querendo colher lá na frente, a gente ter plantado e ter o que colher. Não adianta chegar depois atrasado, quando tá todo mundo já, né, com a sua plantação feita, pronto para colher, querer colher as coisas do coleguinha. Então vamos plantar agora, para depois, quando tiver na hora, a gente poder colher o que a gente plantou, beleza? Então é isso que a gente vai fazer. E aqui, deixando pro final então, todo esse barulho, né, que tá acontecendo no mercado cripto sobre o quê? Sobre a Venezuela ter mais de 600 mil bitcoins em custódia. Na verdade, não é bem a Venezuela, tá? É a mesma questão aqui do Maduro e um outro empresário lá, colombiano, que era o cara que faz essa autocustódia dos bitcoins. Mas já muita gente fala que não é esse número aqui, né, que é um número aqui muito exagerado e tudo mais, que eles têm muito menos do que esse número, mas enfim, as informações mais concretas que se tem é que a Venezuela teria esses 600 mil bitcoins. Hoje, valor de mercado mais de 60 bilhões daria, tá? O valor de mercado em dólares. E, obviamente, esse valor aqui, né, se realmente Trump soubesse disso e quisesse tomar esses bitcoins para os Estados Unidos, o que que aconteceria? Os Estados Unidos já tem hoje aí, né, mais de 325.292,93 bitcoins. Com esses 600 mil, ele passaria inclusive a própria BlackRock, né, que tem mais de 770 mil, e seria o segundo, né, a segunda pessoa, no caso, a segunda instituição, perdendo só para o Satoshi Nakamoto, né, que tem 1 milhão e 100, mas essa carteira aqui provavelmente nunca mais será movimentada, né, esse 1 milhão e 100 aqui é o presente dele para a comunidade, então os Estados Unidos, eles seriam o maior detentor de Bitcoin do mundo, com aí basicamente, né, 1 milhão de bitcoins em custódia. Esse número bate muito com o que já foi falado pelo próprio Donald Trump, né, por diversas outras pessoas do próprio governo dele, onde eles falaram que os Estados Unidos eles queriam ter em um espaço de tempo pelo menos 1 milhão de bitcoins em custódia, então esse número bate justamente com esses valores que eles falaram, e todo esse barulho, tudo isso que tá acontecendo, né, muita gente falando, é por causa do petróleo, eles querem tomar conta de todo o petróleo da Venezuela, tudo mais e tal, mas ninguém quase tá falando disso aqui, e eu acho uma coisa bem relevante da gente trazer aqui, justamente por quê? Porque a gente fala sobre isso todos os dias, né? Então, imagina se os Estados Unidos conseguirem mesmo, e se for verdade mesmo, né? Porque é tudo especulativo até então, né? Não tem nenhuma comprovação de nada, né? Tanto desse número aqui, nem dessa questão de que o Trump, ele realmente fez isso, né? Ou tá querendo fazer, enfim. Mas imagina se a Venezuela tem esses 600 mil aqui bitcoins em custódia e se os Estados Unidos conseguirem mesmo tomar esses 600 mil, aumentando aqui para 925 mil bitcoins, né, quase aí 1 milhão, que era o que os próprios Estados Unidos já tinham se programado, né, já falaram isso abertamente várias vezes, que a ideia deles era conseguir 1 milhão de bitcoins para fazer essa reserva estratégica do país. Então, cara, bate muito, né, as coisas que eles falaram com o que a gente tá averiguando agora, né, com o que tá aparecendo também pra gente, né, então vamos abrir o olho aí, vamos ficar de olho para ver se realmente isso não vai vir à tona aí de verdade, né, com comprovações, né, e tudo mais, nos próximas semanas aí, meses também. Beleza? Então, por hoje, galera, seria basicamente isso, né? Tentei passar aqui um reviewzão do mercado, das principais informações, né? Coisas importantes que aconteceram na última semana. A gente sempre vem, toda semana, com esse recap semanal, né? Pra mostrar aqui pra vocês
as principais notícias, né, tudo que tá acontecendo, deixa aqui embaixo nos comentários, se tu curte esse tipo de conteúdo, se tu não gosta, se tu acha que é irrelevante, que é um tipo de conteúdo que pra ti não faz sentido, né? Por quê? Porque esses vídeos são pra vocês, então a opinião de vocês é muito importante em tudo que a gente faz aqui do outro lado. Então deixa aqui nos comentários se te ajuda, se tu acha bacana esse tipo de vídeo, de reviews, né, falando sobre o que aconteceu no mercado e tudo mais, que aí a gente consegue também ter uma ideia aqui do outro lado, se a gente tá conseguindo agregar pra vocês aí alguma coisa relevante, ou se talvez a gente precisa mudar o tipo do vídeo, né, partir pra um outro vídeo um pouco mais educativo, alguma coisa do gênero. Então deixa aqui nos comentários o que tu curte, o que tu quer assistir, o que tu para quando tu abre teu celular, abre tua TV, abre teu notebook aí do lado, o que tu procura quando tu tá pesquisando, tá querendo assistir conteúdo sobre criptomoedas. Isso é muito importante pra gente, fazendo com que a gente consiga, né, trazer um conteúdo cada vez mais assertivo aqui pra vocês também, tá certo? Então por hoje eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e tchau, tchau.